Ninguém duvida que os acontecimentos dos evangelhos ocorreram num contexto intrajudaico. Mas, infelizmente, muitas pessoas acham que, pelo fato desses acontecimentos terem ocorrido num contexto intrajudaico, o que Jesus ensinou sobre o dízimo em Mateus 23 servia apenas para os judeus. E ficam espalhando coisas do tipo: Jesus só falou aquilo porque ainda estava na antiga aliança. Ou Jesus não está ensinando nada sobre o dízimo nessa passagem. O que Jesus faz nessa passagem é combater a hipocrisia dos escribas e fariseus. Mas a verdade é que essas opiniões não são toda a verdade. Pois, se levarmos em consideração essas opiniões, praticamente tudo que Jesus falou nos evangelhos está no contexto intrajudaico da antiga aliança. E se tudo que Jesus falou para judeu não serve para gentil, a igreja ficaria com quase nada dos ensinos de Jesus ministrados nos 4 evangelhos. Além disso, essas opiniões insinuam que Jesus tinha 2 ensinos diferentes, um para a igreja dos judeus e outro para a igreja gentílica, o que não é verdade. Neste vídeo eu vou te ensinar 2 verdades para que você entenda que, independentemente da fala de Jesus de Mateus 23 ter ocorrido no contexto intrajudaico e dentro da antiga aliança, é um texto que ratifica a devolução dos dízimos como algo legítimo para a igreja do Novo Testamento. Eu sou o pastor Tiago Lopes e esse é o canal Teologia Faz Diferença. Existe um debate na academia sobre se a fala de Jesus em Mateus 23 serve ou não serve para a igreja do Novo Testamento. Temos teólogos que dizem que serve e temos outros teólogos que dizem que não serve. Mas de antemão, eu quero deixar claro que não é porque tem um teólogo por trás do argumento que certifica que o argumento é correto. E aqui eu quero deixar 2 dicas. Primeiro, tome cuidado com os teólogos que leem um texto claro e deixam ele escuro com frases assim: está escrito assim, mas não é assim. E tome cuidado com o teólogo que faz um malabarismo teológico para ensinar exatamente o que pensa e não o que o texto está querendo dizer. Essas dicas servem para que você não fique preocupado porque tem um teólogo dizendo certas coisas sobre o tema. Analise com precisão o que está sendo dito por este teólogo para ver se foge ou não do sentido claro do texto bíblico. Então vamos para a primeira verdade. A primeira verdade é: Mateus 23 ensina de forma clara que a devolução dos dízimos é também uma prática para a igreja do Novo Testamento. E para entender essa verdade, nós vamos dividir o nosso argumento em 2 partes. Em primeiro lugar, nós vamos ler o que diz Mateus 23 e entendermos o contexto histórico do capítulo. E em segundo lugar, nós vamos ver o que significa o versículo em si. O texto diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Devieis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Ok. Qual o contexto histórico do capítulo 23? O saudoso professor emérito de exegese de Novo Testamento, o Dr. R.V. Getasker, diz o seguinte sobre o contexto desse capítulo 23 de Mateus. Parece evidente que neste capítulo, Mateus reuniu dizeres proferidos por Jesus em várias ocasiões contra aqueles escribas e fariseus, cujo o desenvolvimento da lei se tornara pesada carga para o povo comum e cuja prática frequentemente desmentia o seu ensino. Ao ler este capítulo, é importante lembrar que nem todos os fariseus estavam sob a condenação de Jesus, e que havia bons e maus fariseus, exatamente como sempre houve e ainda há bons e maus cristãos. De fato, os defeitos expostos nessa seção, no caso, o capítulo 23, tendem a ser defeitos de todos aqueles cujo zelo pela religião não é moderado pelo amor caridoso, pela misericórdia e pelo bom senso. E abra bem os ouvidos para o que o Dr. Tasker vai dizer agora. Este discurso, dirigido às multidões, bem como aos seus discípulos, é o último pronunciamento público registrado por este evangelista. Ou seja, segundo o doutor emérito em exegese de Novo Testamento, Jesus está falando diretamente para escribas e fariseus, mas também está falando para multidões e aos seus discípulos, pois é um discurso público. E o que Jesus está ensinando publicamente nessa passagem de Mateus 23. O que ela significa? Quem vai nos responder é o doutor em Novo Testamento, Craig Keener, que em seu comentário histórico-cultural diz o seguinte: é recorrente nas escrituras o princípio de que virtudes como justiça, misericórdia e de fé são as mais importantes, conforme Deuteronômio 10, 12 e 13, e Miqueias capítulo 6, versículo 8. E o saudoso pastor e teólogo John MacArthur escreveu o seguinte em seu comentário, versículo a versículo das Escrituras: o propósito de Jesus aqui não é condenar a observância dos bons costumes da lei. O problema é que eles, os escribas e fariseus, negligenciavam os preceitos mais importantes
da justiça, da misericórdia e da fidelidade, os princípios morais subjacentes a todas as leis. Eles estavam satisfeitos em se concentrar em eventualidades e no exterior, mas deliberadamente resistiam ao significado espiritual da lei. Jesus diz a eles que devem concentrar-se nesses assuntos maiores sem omitir os outros. Em outras palavras, o que Jesus quer dizer aqui é: não adianta ser minucioso na entrega dos dízimos e não dar prioridade aos preceitos morais básicos, sem os quais não se pode ver uma vida agradável a Deus. E o nosso ponto neste vídeo é: o que Jesus fala serve para escribas, fariseus, multidão e para os seus discípulos, que eram os representantes da igreja, conforme Mateus capítulo 16, versículo 18 e Efésios capítulo 2, versículos de 20 a 22, que são textos que apontam a ideia de que a igreja de Cristo é construída sobre o ensinamento e a liderança dos apóstolos, com Jesus como a pedra angular. Ou seja, se os representantes da igreja estão presentes ali em Mateus 23, 23, independentemente que os representantes da igreja sejam judeus, se eles seguiam Jesus, eles eram a igreja. E o ensino para a igreja é uma só. Concluímos então de forma clara que o ensino de Jesus também serve para a igreja do Novo Testamento e que o cristão deve dizimar, mas deve dizimar sem negligenciar a justiça, a misericórdia e a fé. Ficou claro? E antes de ir para a segunda verdade, não deixe de curtir esse vídeo e compartilhá-lo para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante e entregue para mais pessoas. E também envie esse vídeo para aquele irmão que adota qualquer tipo de argumento para não ser dizimista. E vamos para a segunda verdade. A segunda verdade é: não há como fugir da clareza do texto de Mateus 23, 23. Porque eu sei que diante desse argumento, claro e sadio, a classe acadêmica mais crítica diz que o texto de Mateus 23 não é um texto que valida a prática do dízimo para a igreja do Novo Testamento. Primeiro, porque eles dizem que Jesus está num contexto intrajudaico da antiga aliança e não da nova aliança. Ou seja, o que Jesus está falando ali servia apenas para os judeus que deviam observar a lei. Segundo, eles argumentam que os ensinos dos evangelhos só precisam ser guardados pela igreja se caso o ensino estiver ratificado nas cartas do Novo Testamento, que representa a nova aliança. E para eles, nenhum apóstolo falou para a igreja dar dízimo. Mas quanto a esse argumento, eu tenho uma explicação que prova que Paulo tinha em mente o dízimo quando fala sobre os direitos dos ministros em 1 Coríntios 9, de 7 a 14. E eu vou deixar o link aqui embaixo disponível para que você assista depois desse vídeo. Mas voltando ao nosso assunto, eu pergunto: será se o fato dos evangelhos estarem inseridos num contexto intrajudaico e dentro da antiga aliança, o ensino de Jesus que não estiver ratificado na nova aliança, não precisamos praticar? Será mesmo? Então vamos lá. O apóstolo Paulo ensina a prática da disciplina eclesiástica em Romanos capítulo 16, em 1 Coríntios capítulo 5, em 2 Tessalonicenses capítulo 3. Mas quem ensinou de forma clara que a disciplina eclesiástica deve ser em 3 instâncias? Foi Paulo? Foi Pedro? Foi João? Foi Tiago? Ou foi Jesus quem ensinou aos seus discípulos que eram judeus? Foi Jesus, lá em Mateus capítulo 18. Mas se for para levar em consideração o argumento de que o que Jesus falou foi para judeus e não para a igreja, não precisamos seguir o que Jesus ensinou. Não precisamos seguir as 3 instâncias para disciplinar um membro faltoso. No caso, se o irmão pecar contra você, não precisa ir até ele. Leva o caso direto para a igreja e disciplina o irmão. Outra coisa, as cartas do Novo Testamento de fato ensinam sobre perdão. Mas quem ensinou de forma clara que o perdão era ilimitado? Foi Paulo? Foi Pedro? Foi João? Não. Foi Jesus que disse a Pedro que o perdão era 70 vezes 7. Mas já que Jesus ensinou num contexto da antiga aliança e somente para cristãos judeus, né? Você, meu irmão e minha irmã, está desobrigado de perdoar de forma ilimitada. Se desejar, perdoe somente 1 ou 2 vezes, pronto, e não perdoe mais. Até porque nenhum apóstolo ensinou que o perdão era 70 vezes 7. E tem mais uma. É somente dentro do contexto intrajudaico que aprendemos que se não perdoarmos os nossos irmãos, Deus não nos perdoará. Mas já que nenhum apóstolo falou sobre isso nas cartas, né, desconsidere. Porque o que Jesus falou só serve para a igreja dos judeus, né, lá do contexto intrajudaico. Outra coisa, é dentro da antiga aliança ou da nova aliança que Jesus entrega as chaves do reino à igreja como sua representante autorizada na terra? Foi na antiga aliança ou foi na nova aliança? Eita, parece que foi no contexto intrajudaico da antiga aliança. Foi diante de cristãos judeus, lá dentro da antiga aliança em Mateus 16 e Mateus 18. E agora, vamos ignorar o que foi feito na antiga aliança? E dizer que não serve para a nova aliança, já que nenhum apóstolo poderia fazer isso? Não, nós não podemos ignorar os fatos. Diante disso, a única conclusão que tiramos é que tem determinados ensinos da antiga aliança que continuaram na nova aliança, apesar de não estar escrito com todas as letras por um apóstolo nas cartas. E entenda o meu ponto. O que não passa da antiga aliança para a nova aliança é o que é plenamente esclarecido na nova aliança de forma indutiva ou dedutiva. Por exemplo, Jesus foi o último sacrifício segundo o autor da carta aos Hebreus.
Logo, não precisamos fazer mais nenhum sacrifício de animais hoje. Se recebermos uma cura do céu, não precisamos fazer uma cerimônia de purificação com sacrifício diante do pastor. Já no caso da circuncisão, o apóstolo Paulo disse que os irmãos gentios não precisavam praticar. Está lá em Atos capítulo 15. Então não precisamos praticar porque está claro que não precisamos fazer. Aí o avarento, ou não dizimista, ou crítico, diz assim, mas não há nenhum texto normativo nas cartas dizendo que era para dizimar. E eu digo que não precisa. Porque Mateus 23 já serve para a nova aliança. É tanto que não há sequer um texto na nova aliança que diga que a prática do dízimo deveria parar quando o templo fosse destruído, no ano 70, ou quando a legislação levítica acabasse. Mas aí o crítico é chato e vai dizer assim, ah, mas o dízimo não era dinheiro, era do endro, do cominho, da hortelã, do gado, qualquer outra coisa. E hoje estão pedindo dinheiro. Está errado, né? Porque o dízimo não era dinheiro. E a resposta para isso é simples. Mudou-se apenas o método de dizimar. Assim como a ceia substituiu a Páscoa e o batismo substituiu a circuncisão e mudou-se o método, da mesma forma o dinheiro substitui o gado e a lavoura. E lembre-se, na nova aliança continuam as mesmas demandas da antiga aliança e ainda aumentou. Sustento de obreiros, plantação de novas igrejas, ajuda aos necessitados, revitalização, entre tantos outros. Hernandes Dias Lopes, pastor e teólogo presbiteriano, é feliz em dizer que se no culto levítico no Antigo Testamento, quando a ação do povo de Deus era centrípeta, ou seja, voltada para o tabernáculo e depois para o templo, tinha o dízimo, imagina hoje que a ação da igreja é centrífuga, ou seja, levar o evangelho a toda criatura em todo o mundo, até os confins da terra, em cada geração. Se na antiga aliança os dízimos e ofertas foram os meios de Deus para sustentar sua obra, quanto mais na nova aliança, quando as demandas da obra se desdobram para horizontes mais largos. Enfim, dízimo nunca foi obrigação. Dízimo sempre foi um dever. Espero que eu tenha sido claro e que, apesar de compreender que os evangelhos estão inseridos no contexto intrajudaico e da antiga aliança, entendemos também que Cristo só tem um corpo, só tem uma igreja, e o ensino dado à igreja de Jerusalém também é um ensino válido para a igreja gentílica. Então, Mateus 23 sanciona, sim, o dízimo para a igreja do Novo Testamento. Mas, como não dá para falar sobre tudo que envolve o dízimo no Novo Testamento, eu vou deixar disponível aqui embaixo o meu e-book que fala sobre a prática do dízimo como amor, gratidão e adoração ao nosso Deus. E vou deixar também a aula mostrando que o apóstolo Paulo ensina de forma clara a continuidade dos dízimos no Novo Testamento. Que Deus lhe abençoe e não deixa de me seguir. Até o próximo vídeo.